Sejam bem-vindos a mais um vídeo com Eliane Liri. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, é um prazer ter os inscritos no nosso canal, os novos inscritos. Receba um grande abraço da irmã em Cristo aqui, Eliane Liri. E para você que está passando aqui pelo nosso canal, seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? E a palavra de hoje, meu querido, minha querida, se você quer acompanhar essa preciosa palavra, abre a Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e eu vou ler apenas do versículo 1 a 24. No final vai ter uma mensagem para os nossos corações, para o seu e para o meu, porque essa palavra ela nos alimenta, amém? Essa palavra ela vai nos direcionar o que acontece em situações quando nós pecamos. Dá um exemplo aqui da situação de Davi. Davi, ele era o rei, ele foi ungido como rei de Judá, depois ele foi ungido como rei de todo Israel. E isso aconteceu no momento da vida dele que ele estava super bem. O primeiro pecado dele foi o adultério. E o segundo, ele quis esconder aquele primeiro pecado e ele cometeu o segundo. O homicídio. Então vamos lá, você lê a respeito dessa situação do pecado de Davi no capítulo anterior, no 11. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse a Davi: havia uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte este homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu servo e as mulheres do teu servo em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Lembramos-nos que Davi ele foi ungido primeiro como rei de Judá e depois rei de Israel, e Deus está recordando tudo o que ele fez para Davi. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezar-te a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomar-te por tua mulher, e a ele matar-te com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezar-te e tomar-te a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste o oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor trapassou o teu pecado, não morrerás.
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E pôs-se Davi e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e puseram o pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuar-te e chorar-te. Porém, depois que morreu a criança, te levantar-te e come pão? E disse-lhe ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, porque jejuarei eu agora? Porém, não poderei eu trazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, o qual o Senhor o amou. Amém? Então, meus queridos, minhas queridas, o pecado, ele tem um preço a pagar, ele tem um peso também. Eu digo que o pecado, ele tem um peso. Porque depois que nós pecamos, nós sentimos aquele arrependimento que a gente sente na alma, no espírito, né? Aquele arrependimento de coração e verdade. E é quando nós se arrependemos, que nós já recebemos o perdão do Pai, nós sentimos um alívio. Então eu digo que realmente o pecado, ele tem um preço, nós carregamos um preço, ainda tem eu digo que o pecado tem um peso e também um preço. Então eu vou explicar um pouquinho aqui dessa passagem para a gente entender um pouco mais o contexto. Quando Natã ouviu do Senhor para se dirigir a Davi, já tinha passado 1 ano do ocorrido. Davi, quando pecou, ele estava super bem na sua vida, não foi um momento assim delicado da sua vida, não. E quando ele cometeu esse adultério, ele levou a vida, ele tentou esconder o pecado, cometendo o homicídio. Ele falou para o capitão dele, que era Joabe, disse: olha, Joabe, coloca o Urias na frente, e quando os amonitas se aproximarem, tu recuas um pouco com a equipe, vou chamar a equipe, que era com o exército, justamente para que Urias pereça, eu vou usar a palavra aqui, pereça, morra, né, pela espada dos Amós, o que é muito triste isso, porque Davi, quando os inimigos dele, Saul e Abner morreram, ele sentiu profundamente, ele chorou, ele se colocou naquela posição dele, mas quando um homem
homem do bem, um homem bom, que tinha, como Urias, né, tinha um caráter forte, um caráter forte de espírito. Ele parecia que Davi, naquele momento, ele ficou indiferente, insensível à morte de Urias. E Deus não se agradou disso, Deus não se agradou do pecado e da posição de Davi. Naquele momento, Davi levou a vida dele como se nada tivesse acontecido depois, né, do pecado. Por quê? Por que Davi ficou indiferente? Porque, meu querido, minha querida, o Davi, ele ficou insensível ao seu próprio pecado, como muitos ficam. Quando a pessoa comete o primeiro pecado e permanece naquele pecado e vai adicionando mais ali, ela fica insensível. O que era errado passa a não ser errado. A pessoa não sente o peso do pecado porque está cometendo ainda, está abaixo do pecado. Para a pessoa sentir o peso do pecado, tem que haver um arrependimento e abandonar aquela prática. Então, quando Natan chegou com Davi, porque Natan ele era profeta, e como profeta ele tinha que confrontar o pecado. E eu creio que antes de Natan chegar com Davi, o que é que ele fez? Com certeza ele orou. Eu creio que ele orou para Deus direcionar como ele ia falar. E olha, meus queridos, minhas queridas, para falar com o rei, para você chegar lá e mostrar um erro para um rei, você tem que usar de sabedoria, né? Natan, quando ele foi falar com Davi, eu creio que ele orou para ter sabedoria, para ter, o que eu posso dizer aqui? Sabedoria e um tato, até nas palavras, quando ele foi se dirigir ao rei. Então, ele foi sábio, ele contou a história do homem rico, do homem pobre, daquele que tinha muitas poções, daquele que não tinha nada, porque realmente Urias não tinha nem como se comparar com Davi. Urias era um homem que nós sabemos da história dele. Ele tinha uma fé muito grande, ele foi fiel para com o rei. Ele era um guerreiro e ele nunca foi infiel para o rei. Ele trabalhou constantemente, a fé de Urias era muito bonita. Ele era um homem que não tinha posses, não tinha muita posse, era um homem que tinha uma vida simples, mas um homem que amava a Deus, amém? E o que é que aconteceu aqui? Por que os sentimentos não são, os nossos sentimentos não são para ser guiados o que é certo e errado? Porque o nosso sentimento, eles podem nos enganar. O nosso sentimento pode nos levarmos à perdição. Davi, ele foi pela sedução. A palavra de Deus diz que Betseba era uma mulher bonita, formosa aos olhos. E quando ele viu, esse era o ponto fraco de Davi. Davi já tinha pego várias mulheres. Lembramos que Deus falou com Saul. Saul era formoso, era alto, né? Tinha uma boa aparência. E Davi falou pela boca do profeta Samuel que não era para Saul pegares várias concubinas, mulheres. Deus advertiu. E a mesma coisa era para Davi. Davi não era. Davi queria fortalecer a casa dele, mas ele continuou ali cada vez mais. Ele foi, ele se deixou cair na sua fraqueza. E o que aconteceu aqui? Quando o profeta falou para Davi que este homem rico era o próprio Davi, porque Davi, ele julgou, ele ficou furioso, ele disse, esse homem merece a morte, ele não teve compaixão. Mas só que ele estava falando do seu próprio pecado. Ele não sabia que aquela história ali estava sendo usada pelo homem sábio de Deus, pelo profeta, para chegar aonde o profeta estava querendo, pinpoint, mostrar ali, olha, aqui nesse ponto, você é esse homem que não teve piedade da casa de Urias, que não teve piedade daquele homem que era fiel, não só para Deus, mas para o seu reino.
Natan não falou assim, eu estou usando minhas palavras. E quando Saul ouviu aquelas palavras do profeta, ele disse, eu pequei contra o meu Senhor. Caiu a ficha. Mas ele teve que ter alguém para adverti-lo, alguém para chamar a atenção. Foi necessário Deus tocar no coração, falar com o profeta. Vai lá, falar com Davi. Houve uma necessidade de alguém falar. Meus queridos, quando a pessoa cai no pecado, a pessoa está tão envolvida que o inimigo ele cega aquela pessoa que ela não sente mais o Espírito Santo tocando no coração, não sente mais que aquilo desagradou a Deus. É uma prática que fica sendo realmente, a mente da pessoa fica cauterizada pelo pecado. E essa palavra aqui, ela nos mostra que nós não devemos deixar o nosso pecado endurecer o nosso coração. Nós não devemos ficar cauterizados no pecado, ficarmos achando que não teve problema nenhum. Nós devemos sim, quando nós pecamos, nos redimirmos, chegar com o Senhor, pedir pecado. Senhor, eu pequei contra ti, tenha misericórdia de mim, Senhor. Limpa o meu coração, limpa minhas vestes e abre o coração, fala com Deus. E Deus, ele é misericordioso, ele vai perdoar. Mas quando você continua ali, não pedindo perdão daquele pecado ali, aquele pecado vai ter um preço alto que você vai ter que pagar. E as palavras que Natan falou para Davi doeu, porque o que Deus falou para Davi a respeito das suas esposas, o que Deus falou a respeito que ia acontecer com Davi não foi fácil. E Davi conhecia esse Deus, porque era esse Deus que dava vitória para Davi. Davi sabia que o nosso Deus, ele é capaz de tudo. Ele muda a situação, mas o nosso Deus, ele chega a um determinado ponto com nós, com todos nós. Nosso Deus, ele nos ama como pai, mas também ele nos repreende. Você que é pai e mãe, você sabe quando você tem um filho, uma filha que vai e faz algo que está errado e continua ali, você vai corrigir seu filho. Você não vai corrigir seu filho porque você não ama, mas porque você o ama, você quer o bem. E depois que Natan saiu dali, Davi, ele refletiu em tudo que aconteceu, meu querido, minha querida. E ele pagou o preço, aquele filho morreu, ele teve um filho novo que Deus amou muito, que foi o próximo rei, foi o sucessor, o Salomão. Tem uma história linda de Salomão. E às vezes nós somos muito rápido, temos a tendência às vezes de falar de alguém, apontar o dedo, como Davi, ele foi rápido logo dizer, olha esse homem não teve compaixão, merece a morte. Mas ele não sabia que ele estava falando dele mesmo. Às vezes nós criticamos uma pessoa. Eu vou te fazer uma pergunta: quem é a pessoa no seu círculo que você acha fácil criticar? É um familiar? É alguém que faz parte da comunidade? É alguém que você conhece, que você vê algo e você vai logo criticar. Por quê? Porque às vezes você está criticando alguém, mas você está vendo aquela imperfeição, e aquela perfeição, ela pode ser um caráter seu também. Você está olhando o seu vizinho, mas você não está examinando. Davi foi rápido para olhar para aquele homem. Davi foi rápido para dar sentença para aquele homem como rei. Mas quando foi ele se calou, ele refletiu, ele pediu, ele falou que ele pecou contra Deus, mas ele não foi tão rápido de tomar aquela decisão como ele foi com o próximo. Porque Deus, aquele pecado adultério era pecado de morte. Natan disse, Deus, tu não morrerás. Deus, ele poupou Davi, porque Davi, ele pecou, mas lembramos-nos da vida que Davi tinha antes de cometer esse primeiro pecado do adultério e depois do homicídio.
Davi tinha um coração e teve um coração voltado para Deus. E nós, como os humanos, filho do pecado, nós falhamos, assim como Davi. Mas sabe, meu querido, minha querida, na mensagem de hoje eu quero dizer algo para o teu coração. Quando você pecar, sabe, quando você pecar, fazer algo que você sabe que não é agradável aos olhos de Deus, vai aos pés do Senhor, não espera, não tenta encobrir esse pecado, não tenta retificar esse pecado com outro pecado, porque não vai funcionar. Não funcionou para Davi, não funciona para ninguém. O nosso Deus, ele vê tudo em oculto. Assim como ele disse para Davi, tu fizestes em oculto, mas ele não ia fazer em oculto. Ele ia fazer para todos verem, na luz do sol, quer dizer, durante o dia. Amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja pela sua justiça. Apesar dele nos amarmos, mas chega um ponto, meu querido, minha querida, que Deus ele tem o seu momento. Ele tem o seu momento. Ele é um Deus de justiça. Não foi justo o que Davi fez com Urias. Não foi justo. Nós sabemos disso. Mas olha, essa lição que aconteceu com Davi nos mostra que nem tudo pode ser da maneira que nós queremos. Nós temos que nos posicionarmos e termos um caráter fiel como Urias teve até o fim, ao seu Deus e a quem lhe servia. Nós não podemos deixar que os nossos desejos falem mais alto do que a nossa posição perante Deus, o nosso Deus em primeiro e perante todos, amém? E não só isso, meu querido, minha querida, nós temos que estar vigilantes porque a carne é fraca. Então, o que é que nós podemos aprender com essa situação aqui? É que nós temos que realmente estar vigilantes. Nem tudo que é agradável aos nossos olhos é bom para a gente. E o inimigo, ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe aonde é o seu ponto fraco. E é lá que ele joga as oportunidades para você cair. Para mim cair. Porque quando eu falo uma mensagem aqui, meus queridos, minhas queridas, eu falo você, mas eu também refiro a mim, porque eu faço parte, eu sou humana. E como é que nós, aleluia, glória a Deus, vamos permanecer sem cair nas artimanhas do inimigo do nosso espírito, da nossa alma? É permanecendo na nossa posição, vigilantes, orando, confiando no Senhor. Ele pode colocar quem lhe colocar na sua frente. Ele pode colocar oportunidades que você olha e Deus te dá o discernimento de dizer não vai, isso não é bom para você. E você ouve o Espírito Santo de Deus e você não faz, e você vence, você nem cai no pecado. Meu querido, minha querida, eu deixo essa palavra para o seu coração hoje. Sabe, se você pecou, se você fez algo que desagradou o nosso Deus, vai no pé de Deus e coloca o teu coração na presença de Deus. Te humilha ao Senhor, fala com Deus de coração e verdade. Pede perdão para Ele, que Ele é fiel em te perdoar. Ele é fiel em nos perdoar. Porque o nosso Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas fraquezas, mas não é porque nós somos fracos que nós vamos continuar no pecado. Nós temos que nos prepararmos cada vez mais e tentar ter uma vida santa com o Senhor, amém? Nós temos que ser obedientes ao Deus e a Deus e nos afastarmos das coisas que nós sabemos que nós ainda estamos fracos, para que nós podemos nos fortalecermos a cada dia mais. Olha, foi um prazer deixar essa mensagem para você hoje aqui. Que Deus te abençoe. Seja uma pequena luz nessa escuridão, nesse mundo que está precisando mais e mais de amor ao próximo, nesse mundo que está precisando mais e mais de pessoas que adoram esse Deus, que servem esse Deus e que realmente querem permanecer praticando o bem. Até a próxima com Eliane Liri. Amém?